Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre Diomedes. Este daqui é um volume que foi publicado pela primeira vez em 2012 e saiu por um selo da Companhia das Letras, que é lá o Quadrinhos na CIA. Este livro aqui, né, este volume aqui, ele é na verdade a reunião da chamada trilogia do acidente, que foi publicada pelo Lourenço Mutarelli entre 1999 e 2002. Há uns 2 anos atrás, ou acho que faz uns 2 anos mais ou menos, eu li do Lourenço Mutarelli um quadrinho chamado Desgraçados, e eu já tinha ficado muito impressionado quando da leitura daquele quadrinho, e fiquei muito impressionado também agora com a leitura destes quadrinhos aqui. Então, como você percebe, isso daqui, né, é um quadrinho, enfim, e assim, este quadrinho chegou aqui em casa, né, este livro chegou aqui em casa no sábado passado, e daí eu fui folhear, e daí eu fui lendo algumas coisinhas e já resolvi começar a ler. E fui lendo um volume aqui, né, dessa trilogia por dia. Mas enfim, o personagem central aqui é o tal do Diomedes aqui, sobre o qual eu vou tentar falar um pouquinho mais pra frente. Mas antes disso eu achei muito interessante o nome desse personagem, né? Porque Diomedes, quando você pensa no Diomedes lá da mitologia grega, você tem, ou enfim, da cultura grega, você tem duas figuras. Você tem, por um lado, aquele Diomedes da Trácia, que tinha 4 ou era 5 cavalos, não me lembro mais. E esses cavalos, eles comiam carne humana, e daí eles foram derrotados pelo Hércules no 8º trabalho, se não me engano. Então Hércules foi e derrotou aqueles cavalos e prendeu o Diomedes, enfim. E você tem também, por outro lado, o Diomedes que aparece lá, né, na Ilíada do Homero. O Diomedes é, se não me engano, um dos pretendentes da Helena e o segundo maior guerreiro de Troia. Ele só fica ali atrás do Aquiles. Mas por que eu me lembrei desses dois Diomedes? Porque em ambos os casos, o nome Diomedes significa aquele que possui a astúcia divina, ou aquele que foi eleito pelos deuses, ou coisa do tipo. O que é muito irônico quando a gente pensa neste personagem aqui, porque o Diomedes em questão aqui, que o Mutarelli criou, ele é um delegado aposentado que precisou se tornar um detetive particular para poder sobreviver ali, para poder, enfim, pagar as suas contas. Então, ele é uma pessoa totalmente fracassada, ele é um pai ausente, ele é alcoólatra, ele é traído pela mulher, ele ganha tão pouco que ele não consegue sequer realizar o sonho da esposa, e o sonho da esposa é ter um sofá de 3 lugares, o que me lembrou bastante lá do sonho da Sinhá Vitória de ter uma cama que não seja de tábua, né, uma coisa assim. Enfim, lá do Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Então veja que existe aqui neste livro uma série de elementos que de certo modo dialogam com todo um universo literário, mas não só, né, como eu vou falar mais pra frente aqui neste vídeo, que eu achei muito interessante como que o Mutarelli foi construindo esses personagens e foi criando essas referências de maneira bem discreta ao longo de todo o livro. Então veja aqui, se a gente pensa no nome desse personagem como algo ligado ali àquele que tem a sabedoria divina, ou coisa que o valha, é de uma ironia extremamente refinada que um nome desse vá parar aqui, né, em um cidadão como esse nosso personagem principal aqui, que por uma nota que é posta pelo Mutarelli no fim deste livro aqui, porque além dos 4, né, volumes dessa trilogia, a gente tem também aqui um apêndice com alguns rascunhos e com um texto que o Mutarelli escreveu. E nesse texto o Mutarelli acaba falando que o Diomedes sequer iria ser o personagem central aqui dessa sua obra. O personagem central seria este sujeito aqui, que se chama Hermes. E essa ironia que eu comentei com vocês que aparece no nome do Diomedes, aparece também esteticamente quando a gente pensa no gênero dessa narrativa aqui, não é? Quando a gente pensa que esse daqui é um livro que traz uma história policial daquelas bem assim, cheia de reviravoltas, então quando você pensa que o caso está se resolvendo, aparece alguma outra coisa, aparece um outro caso, e daí esse caso vai levar esse personagem aqui para uma situação
ainda pior, ainda mais complicada do que a anterior. Então, pensar neste livro aqui enquanto, né? Eu estou falando nesse livro porque eu estou, enfim, né? Pensar nesses quadrinhos aqui como quadrinhos que trazem essa história de detetives, essa história policial, é algo muito curioso também, porque nessas histórias policiais a gente sempre tem ali é, aquelas pessoas que são extremamente inteligentes e que são extremamente bem articuladas, que conseguem ter um raciocínio dedutivo incrível, e nada disso aparece aqui no Diomedes, mas ainda assim ele é uma pessoa que de uma maneira ou de outra ele consegue sempre se safar. Isso não significa que ele consiga resolver os casos aos quais ele precisa, né, resolver, mas ainda assim ele consegue sempre se safar de todas as situações ali nas quais ele se envolve. E este livro aqui, ele também vai, pensando nele enquanto, ou esses quadrinhos, enfim, pensando neles enquanto é, uma história policial, ele vai recuperar todo aquele clima no ar desses tipos de história de detetive, só que ele vai recuperar esse clima e vai subverter totalmente esse gênero quando a gente pensa no acúmulo de fracassos do Diomedes aqui ao longo dos 3 ou 4, enfim, volumes que compõem essa trilogia do Acidente. Então, justamente por conta desse seu acúmulo de fracassos e também por ser uma pessoa totalmente desprezível, porque o Diomedes ele não é uma boa pessoa, você não consegue ficar com dó dele quando você vê que ele recebeu tiros nas pernas para não conseguir andar, você percebe, você fala, olha, ele mereceu aquilo. Então, justamente, só que ao mesmo tempo ele não é um vilão. A gente percebe que tudo aquilo que ele faz para poder sobreviver em uma sociedade que demanda que a pessoa seja malandra, digamos, né? Então é muito curioso pensar nesse personagem aqui não como um herói daqueles das histórias detetivescas, mas sim como um anti-herói dessas mesmas histórias. E pensando neste livro aqui enquanto um livro de detetives, eu me lembrei bastante, se não me engano, era o Borges quem falava que toda história de detetive é literatura fantástica. E pensando nessa ideia da literatura fantástica, isso também vai estar presente aqui em alguns momentos. O fantástico vai estar presente aqui, a questão do sonho, da falta de limites entre o que é a ficção e o que é a realidade, entre o que é o sonho e o que é a realidade, entre o que é o delírio e o que é a realidade. Todos esses jogos vão estar aqui. E eu me lembrei bastante do Borges enquanto eu li. Inclusive o Borges é citado em alguns momentos aqui, justamente por conta dessa articulação desse tipo de literatura a uma questão mais fantástica ou coisa que o valha, porque o fantástico, como eu falei para vocês, vai estar presente aqui ao longo de todo o quadrinho. Outro ponto que me parece muito importante aqui para a leitura deste livro, ou enfim, desses quadrinhos, sobretudo quando a gente pensa na primeira história que se chama lá O Dobro de 5, é a recorrência do símbolo da Roda da Fortuna. Que eu não sou a pessoa mais versada em tarô do mundo, mas pelo que eu me lembre, a Roda da Fortuna é o 10º arcano maior do tarô. Então você tem lá o dobro de 5 é 10, e daí você tem a Roda da Fortuna, então as coisas elas meio que se aproximam. Essa carta da Roda da Fortuna, pelo que eu me lembro, ela tem muito a ver com essa ideia da circularidade das coisas, né? Mas ao mesmo tempo em que é uma circularidade, também é uma carta que tem muito, que diz muito respeito a uma ideia de estagnação dentro da vida da pessoa ali, né? Da pessoa que vai tirar aquela carta. Então tem muito, é uma carta que diz muito respeito àquela velha história de que você colhe aquilo que você plantou. É uma carta que tem muito a ver sobre o ciclo, que fala muito sobre o ciclo das coisas, sobre o ciclo da vida. Então é muito importante você pensar em toda essa simbologia por trás da Roda da Fortuna ao longo de todo o volume, mas principalmente dessa primeira história aqui, que é lá o tal do dobro de 5. E sobretudo no que diz respeito à estrutura do volume, eu ia falar do romance, a estrutura do volume como um todo, essa questão da circularidade é algo muito importante, porque todas essas histórias aqui, dessas quatro HQs que foram compiladas neste mesmo volume, apesar dessas histórias elas terem ali
uma relativa independência, elas vão se interligar em vários momentos, sobretudo por conta de alguns fatores que vão insistir em ficar voltando em uma certa circularidade mesmo que vai perpassar toda essa trilogia aqui. Então a questão da Roda da Fortuna, apesar de aparecer de maneira explícita apenas na primeira história, ela é determinante para a organização estrutural de toda essa narrativa. Mas do que vai falar então cada uma dessas histórias aqui? Eu vou tentar dizer o mínimo possível de cada uma delas, porque em se tratando de uma história que flerta muito com essa ideia do romance policial, quanto menos vocês souberem antes de ler, melhor, porque daí vocês vão, enfim, decifrando todos os enigmas e tentando resolver todos os casos junto aqui do Diomedes. Então eu não vou ficar aqui falando muito, vou só falar o principal de cada uma dessas histórias para que vocês possam, enfim, para que possa despertar o interesse de vocês. Mas enfim, a primeira história aqui dessa trilogia se chama lá, como eu falei para vocês, O Dobro de Cinco, e vai falar da história desse sujeito chamado Diomedes, que é procurado por um rapaz de nome Hermes, e daí você tem a importância do nome desse rapaz também. E esse rapaz, ele acaba pedindo para que o Diomedes encontre, procure e encontre um mágico muito famoso chamado Enigmo. E daí você tem, logo nessa primeira história, uma coisa que me parece muito curiosa, que é a busca por algo fantástico, a busca por algo maravilhoso, a busca por algo que é quase divino, porque à medida em que esse primeiro quadrinho avança, a gente fica sabendo que esse tal de Enigmo aqui, ele acreditava que era Jesus, e daí por conta disso, ele faz algumas mágicas que mais se assemelham a milagres, como por exemplo, transformar água em vinho. Então veja que essa primeira história ela já aponta para essa ideia de você procurar algo que está fora da realidade, e isso me parece que é algo que vai perpassar todo o livro de uma maneira ou de outra. Essa busca por esse mágico vai fazer com que o Diomedes acabe indo parar ali em um circo com figuras no mínimo curiosas, digamos, né? Então você tem lá desde um palhaço que pode falar as coisas mais sérias que ninguém leva a sério porque ele é um palhaço, então todo mundo pensa que ele está brincando o tempo todo. Você tem uma travesti que faz às vezes ali de cigana, então ela prevê o futuro das pessoas e coisas do tipo. E, inclusive ela acaba alertando o Diomedes de que sua mulher o traía com o técnico de televisão. E durante a conversa com essa travesti, é muito curioso porque o Diomedes ele vai entrando ali em um delírio, e esse delírio é algo simplesmente incrível de se acompanhar, porque como o traço do Mutarelli, ele é um traço muito opressivo, digamos assim. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou mostrar aqui para não mostrar coisas indevidas. Mas enfim, depois eu mostro com mais calma para vocês. Então, o tempo todo você fica se perguntando se esse jogo de luz e sombra que o Mutarelli cria aqui por meio do seu traço acaba fazendo com que os limites entre o que é real e o que não é real já fiquem um pouco tênues demais. Só que é o que acontece, nos momentos em que tem esses delírios, principalmente nesse primeiro caso, é muito difícil você perceber de primeira que aquilo ali é um delírio de fato. Você realmente acredita que aquilo ali está acontecendo. Mas enfim, você tem esse palhaço, você tem a mulher barbada com a qual esse palhaço é casado, você tem essa cigana ali desse circo, e você tem um outro caso aqui que eu achei bem legal também, que é a história de um domador de leões que é viciado em morfina. E daí você vai ter que ler a história para saber por que ele é viciado em morfina, mas enfim. O fato então é que você tem a articulação de todas essas histórias, a história do Diomedes aqui, e daí você vai ter que ler para saber o que acontece para que ele, enfim, chegue ao fim do primeiro volume aqui. O segundo volume se chama lá o Rei do Ponto, e a gente fica sabendo então nesse segundo volume que o desfecho da história anterior fez com que o Diomedes tenha acabado na miséria. Por quê? Por conta desse desfecho dele, né? Por conta do que aconteceu com ele no final do primeiro volume, ele acabou tendo que se ausentar por um tempo de casa, e quando ele voltou, ele ficou sabendo que a mulher dele havia levado outro homem para dentro de casa, então ela vai e expulsa ele da própria casa. Mas enfim, então o Diomedes
está sem casa, está sem emprego e resolve então voltar e começar a morar ali no escritório que ele tinha quando ele ainda era um detetive. Mas enfim, esse segundo volume então, que se chama lá O Rei do Ponto, como eu falei para vocês, ele conta a história de como que o Diomedes passou a ser chantageado por um delegado que quer ajuda para resolver um caso, e esse caso envolve um serial killer e uma prática muito estranha de ingerir veneno em doses homeopáticas para que o veneno não faça efeito no seu próprio corpo. E daí você vai ter que ler esse segundo volume também para poder saber como é que essas coisas vão ali, enfim, se articulando até chegar no pobre do Diomedes. E assim, a cada volume a vida desse sujeito fica cada vez pior. É uma coisa incrível. Quando você pensa que ele não poderia sofrer mais, o sofrimento bate na porta e na cara desse sujeito de novo. E o terceiro e último volume aqui dessa trilogia do acidente. E esse terceiro volume, ele foi dividido em duas partes, na verdade. E é por isso que eu falei para vocês que a gente pode considerar que isso daqui são uma reunião de 3 volumes. Ou é uma reunião de 4, quando a gente pensa que o terceiro e último volume foi dividido em 2 partes, em 2 álbuns. E essa terceira e última história, então, se chama lá A Soma de Tudo. Então, nessa terceira e última história, o Diomedes ele acaba sendo procurado por um advogado cuja cliente precisa que um detetive descubra o paradeiro do marido. O marido dessa cliente, desse advogado que procura o Diomedes, ele é um empresário, então ele está viajando a negócios na Europa. Só que enquanto ele está lá, começa a chegar pelo correio uma série de pacotes com um conteúdo cada vez mais estranho, e esse conteúdo aponta para o fato de que o marido dessa cliente do advogado está traindo a esposa. E daí, conforme eu fui lendo isso, eu me lembrei bastante, nessa terceira história aqui, eu me lembrei bastante da arte de produzir efeitos sem causa, porque eu me lembro que na arte de produzir efeitos sem causa, você também tinha essa história de pacotes esquisitos chegando ali na casa das pessoas, enfim, do personagem principal lá. Enfim, então me lembrei bastante daquele romance do Mutarelli também enquanto eu lia este livro. Essa terceira história. E essa investigação, então, acaba fazendo com que o Diomedes vá parar em Portugal, e a maior parte dessa história aqui se passa em Portugal. Inclusive, tem um momento aqui que eu preciso mostrar para vocês, porque esse quadrinho eu achei uma das coisas mais bonitas que eu já vi na vida. Olha só a riqueza deste quadro aqui. Este daqui é um detalhe do portal da Igreja dos Jerônimos, né, em Lisboa. É aqui que está enterrado, por exemplo, Fernando Pessoa, o Vasco da Gama e esse povo todo importante lá de Portugal. Mas enfim, esse momento aqui eu achei um dos momentos mais bonitos de todo o quadrinho. E quando você lê aquele texto do final, você acha que é ainda mais bonito. Não vou falar porquê, mas enfim. E é isso. Para você saber o final dessa terceira história, você vai ter, efetivamente, que lê-la, porque eu não vou falar mais nada. Uma coisa que eu já comentei aqui com vocês, eu vou procurar na internet algumas imagens e vou deixar aqui para que vocês vejam o traço do Mutarelli, porque é um traço que realmente chama muito a atenção, é um traço que não é muito comum você ver em quadrinhos. Apesar de eu não ser a pessoa mais versada do mundo em quadrinhos, eu não costumo ver esse tipo de traço em quadrinhos por aí. Então veja que o clima no ar, que é próprio dessas histórias de detetive, como eu falei para vocês no início desse vídeo, ele é algo que está presente no Diomedes aqui, né, na trilogia do Acidente, não apenas por conta do conteúdo da história em si, mas também quando a gente pensa nesse traço do Mutarelli, que faz desenhos que são sempre muito
agressivos, né? O traço do Mutarelli é um traço bem carregado, bem sujo. E sujo não no sentido pejorativo da palavra, sujo no sentido de ser carregado mesmo, de ser algo que gera até um desconforto no leitor, mas acredito que isso seja o grande ponto positivo deste tipo de técnica que o Mutarelli usa aqui. Essas figuras humanas que são sempre distorcidas, que são quase repulsivas em vários quadrinhos, tudo isso aumenta ainda mais esse clima que é próprio, pelo menos na minha opinião, esse clima que é próprio desse tipo de história. E daí tem uma entrevista que o Mutarelli deu, eu vou deixar o link para essa entrevista lá embaixo. O Rogério Skylab, que é um dos meus artistas preferidos, ele teve por um tempo no Canal Brasil um programa de entrevistas chamado Matador de Passarinho. E uma dessas entrevistas ele fez com o Lourenço Mutarelli. E durante essa entrevista, o Skylab ele falou uma coisa que me chamou muita atenção e com a qual eu concordo bastante, que é o traço do Mutarelli parece muito... ele se liga muito a uma ideia estética que é própria do barroco, do período barroco, sabe, da arte. Por quê? Porque o Mutarelli aparentemente ele sente uma necessidade de preencher todos os espaços em branco no papel, que é algo, essa experiência artística que é quase vertiginosa, é algo que lembra muito da arte, né, e da técnica barroca. Então vou deixar lá embaixo o link para essa entrevista para que você possa ver o Skylab falando um pouquinho sobre isso. Mas enfim, então eu concordo completamente com o Skylab quando ele diz, quando ele faz essa ligação entre a arte do Mutarelli e a arte barroca, porque realmente aqui o que você vê é essa necessidade mesmo de ir preenchendo esses espaços vazios, e ao preencher esses espaços, o Mutarelli ele vai criando um jogo de luz e sombra que, de certo modo, vai refletir todo o estado daqueles personagens que ele está mostrando ali pra gente. Então a forma e o conteúdo, digamos, acabam sendo coisas que dialogam muito bem quando a gente pensa na história que está sendo contada e no modo como o Mutarelli foi construindo esta narrativa. E a terceira grande coisa que me chamou muita atenção aqui ao longo dessa trilogia do Acidente foi o diálogo que o Mutarelli estabelece com outros quadrinhos e com outras mídias. Pensando nessas outras mídias, existe uma série de momentos aqui desse texto em que você tem ali o desenrolar de uma determinada ação e daí você tem uma nota perto ali do quadrinho que diz ligue agora a música tal, ouça a música tal até o quadrinho X. E daí você vai escutando a música durante esse momento do quadrinho e você percebe que a música ela serve muito bem aos propósitos narrativos aqui. Então esse diálogo que se estabelece entre essas histórias e outras mídias me chamou bastante a atenção também. Inclusive tem uma música do próprio Bob Dylan aqui, então eu gostei bastante desse momento do quadrinho. Mas enfim, então você tem esse diálogo com outras mídias, né, a partir aqui dessa leitura, mas você também tem aquilo que as pessoas conhecem como easter eggs, que é a presença de referências de vários outros quadrinhos, alguns muito importantes aqui ao longo de toda essa trilogia. Evidentemente que muita coisa deve ter ficado de fora da minha percepção, porque eu não sou um leitor, ou pelo menos não era, um leitor de quadrinhos tão assíduo. Então, muita coisa eu não conhecia, enfim, eu olhava para aquilo e falava, isso não me parece que está aqui à toa, mas eu não saberia identificar de onde que aquele determinado personagem saiu, enfim. Talvez o exemplo mais emblemático daqui, na verdade, os exemplos mais emblemáticos daqui seja, em um primeiro momento, a presença do Tintim, sabe o Tintim, aquele menino lá dos quadrinhos também, das histórias de detetive? Pois é. O Tintin ele faz uma série de aparições aqui. Às vezes o Diomedes está conversando, aí ele olha para trás e você percebe que o rapaz que está atrás do Diomedes é o Tintin. E outro momento que também me chamou bastante atenção aqui foi, durante a sua passagem por Lisboa, o Diomedes ele acaba indo em um festival de banda desenhada, como diz lá em Portugal, ou um festival de histórias em quadrinhos, como dizemos aqui no Brasil. Uma espécie de Comic Con, né, digamos, para trocar em miúdos. E tem um determinado momento aqui
dessa passagem em que o Diomedes ele está andando procurando por um personagem aqui que tem uma certa importância. O quadrinho em questão é este daqui de cima. E daí em um mesmo quadrinho você tem em um primeiro plano o Diomedes e em um segundo plano os Vingadores lá, né? Enfim, o Hulk, o Thor e o Capitão América e um outro personagem que eu não sei reconhecer aqui. Mas enfim, esse momento me chamou muita atenção, essa cena em que o Diomedes é posto em um mesmo quadrinho com outros super-heróis, me chamou muita atenção porque reforça todo esse aspecto desse personagem enquanto uma pessoa falha, enquanto uma pessoa totalmente humana, e justamente por ser humana, essa pessoa aqui ela é desprezível, ainda mais quando a gente compara aqui com o Hulk, com o Thor e com todas essas outras personagens. Então esse diálogo, que é um diálogo quase metalinguístico, que é algo também muito próprio aqui da obra do Mutarelli como um todo, esse diálogo que se estabelece aqui nesse quadrinho específico, mas em vários outros de uma maneira mais geral, também é algo que me chamou bastante a atenção. E é isso, não vou falar mais nada porque eu acho que esse daqui é um quadrinho que você precisa ler. Eu não sou a pessoa mais versada do mundo em quadrinhos, mas ainda assim eu acho que este daqui é um quadrinho de altíssima qualidade, tanto pela história, tanto pelo roteiro, quanto pelos quadrinhos em si. Evidentemente, este daqui não é um quadrinho para crianças, tá bom? Então, assim, tem algumas cenas de sexo aqui, tem muita violência aqui, tem algumas cenas que, apesar de não serem violentas, mas que podem provocar uma certa má impressão em uma criança. Então, eu sugiro que você não mostre daqui para o seu filho, para o seu sobrinho, enfim. Mas, ainda assim, é um quadrinho que eu recomendo. Sei também que provavelmente esse daqui não é um tipo de quadrinho que vai agradar a todos os públicos, mas ainda assim fica aqui esta minha recomendação. E por falar em recomendação, há alguns dias eu postei no meu Instagram um pedido para que as pessoas me mandassem indicações de quadrinhos, e um dos quadrinhos mais indicados foi aqui, talvez o quadrinho mais indicado tenha sido aqui, o Maus, do Art Spiegelman. É um dos quadrinhos que faz parte assim da minha lista de melhores leituras da vida. E eu usei esse quadrinho no começo deste ano em sala de aula e pretendo usar no próximo também, porque eu acho que este daqui é um tipo de leitura que é necessária a todo e qualquer leitor. Enfim, por que eu estou falando isso? Porque, primeiro, mês que vem vai ter vídeo aqui sobre o Maus, né? Porque esse ano eu li novamente ele com os alunos, mas eu não fiz vídeo aqui para vocês, então pretendo fazer isso no mês que vem. E também estou falando tudo isso para pedir novamente. Caso você tenha aí uma recomendação de algum quadrinho que você acha que pode ser que eu goste de ler, não deixe de deixá-la para mim lá embaixo nos comentários. Certo? Enfim, é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. Um amplex para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau!